Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva, eu estou aqui mais uma vez nesse podcast dedicado a você que busca sucesso, busca empreender, e hoje eu estou recebendo dois grandes amigos para a gente falar de um assunto extremamente interessante, que é um objeto de desejo dos homens, que é o segmento automotivo premium. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar como é que esse segmento funciona e você é meu convidado. Então eu estou recebendo aqui ao meu lado Solon, meu amigo, meu paciente. Estou aqui do meu lado também com o Rodrigo Serra, que coordena aqui a Mercedes em Manaus. Queria falar que é uma satisfação estar discutindo esse segmento, né, que eu faço parte como cliente, que é o segmento premium. E eu gostaria, Rodrigo, que você falasse para a gente como é que é esse segmento, como é que foi sua história dentro desse segmento. Perfeito. Boa noite, Cristiano. Um prazer. Obrigado, meu amigo, pelo convite de estar aqui com você. E para mim é sempre um prazer, né, falar de carro, do segmento premium. Eu que sou um apaixonado, né, como você. Né, já estou aí há bastante tempo no ramo, né, vamos fazer 9 anos, né, uma longa carreira aí. Eu comecei, para falar um pouquinho da minha história, né, como o meu amigo pediu, eu comecei bem lá atrás, em 2014, né, eu comecei na BMW, hoje meu concorrente, né, comecei em 2014 como entregador técnico, né, lá no São Luís do Maranhão, né, que eu sou de lá, e eu trabalhei 2 anos como entregador técnico, né, na BMW do Maranhão, e foi o meu berço. Ali eu comecei a galgar conhecimento para ir evoluindo, né? Depois eu fui para o grupo Parve, né, onde eu estou até hoje, para trabalhar também como entregador técnico na Jaguar Land Rover, né? Olha só. Também do segmento premium aí. E eu passei mais 1 ano, né? Só que quando eu cheguei lá, eu já estava com aquela ideia do desenvolvimento, de poder ter uma promoção e galgar vendas, né? Me tornar um executivo de vendas, né? E eu sempre instigando meus diretores, meus gerentes, que eu queria muito isso, porque era uma coisa que eu sempre fui apaixonado, era uma coisa que eu sabia que eu podia desenvolver, né? E aí, depois de 1 ano, eu comecei a trabalhar na área de vendas, né? Me tornei executivo de vendas, me deram a oportunidade, né? Desde sempre com o Fabrício, meu diretor. E aí, depois de 1 ano que eu passei na Jaguar Land Rover, me convidaram para trabalhar na Mercedes-Benz, né? Olha só. E já vamos fazer 5 anos que eu estou na Mercedes, né? Eu comecei, dei esse pulo lá para outra loja do grupo, né? Que é a Mercedes-Benz, para também trabalhar na área de vendas. Mas no momento que eu entrei, eu já comecei aquela mesma... aquele trabalho meio de campo, pensando ali no meu desenvolvimento, no meu crescimento profissional, e eu já pensava naquilo desde a época que eu já estava entrando na Mercedes-Benz. Ou seja, chegar a um cargo de gestão e ir evoluindo gradativamente, né? Me desenvolver no segmento que eu sou apaixonado, né? E aí, depois de quase 4 anos eu recebi uma proposta do meu diretor, né, para assumir a Mardiza Mercedes-Benz de Manaus, que é a segunda maior praça do grupo, né? Então é uma baita responsabilidade. Então me mudei para cá, para Manaus. Estou há 1 ano e 3 meses aqui, me mudei com a minha esposa. E crescendo, desenvolvendo cada dia mais nessa função, né? O tempo que eu estou aqui é o tempo que nós negociamos. A nossa Mercedes. Hoje o seu bem, né? Com muito prazer, muita satisfação de ter você continuando aqui na nossa marca, né? Então, eu que sou muito grato. E aí é interessante, depois o Solon vai comentar também, a compra de um carro premium, você paga 500 mil, 700 mil, 1 milhão num carro, né? Sim. O Solon, ele é uma pessoa que também trabalha no segmento automotivo premium, é a pessoa que cuida do meu carro, que é seu parceiro. Mas tudo que eu vou fazer hoje que envolve carro, eu ligo para o Solon. Não só pela amizade que eu tenho pelo Solon, que também já é uma amizade já há bastante tempo, mas pelo conhecimento que ele tem, e o que me chama a atenção no Solon é a ética que ele tem ao fazer os seus comentários. Sim. Entendeu? Então ele realmente deixa o paciente seguro, ou para fazer a compra, ou para não fazer.
Mas no nosso carro foi para fazer. Eu sei disso. Porque quando você chegou em Manaus e você lançou, acho que coincidiu a sua chegada com o lançamento da série C Foi. nova, né? Isso Inclusive mesmo. a C300, que é o que eu comprei de você. E aí quando o carro chegou, o Solon foi convidado, eu tentei vir, não consegui, mas o Solon me ligou, falou assim, Cristiano, o seu carro chegou. Então, rapaz, assim, eu vi o carro, eu falei assim, esse carro é o Cristiano. É esse o carro. E aí vai assim o comentário do Solon também, é aquela questão de realmente ter, né, Solon? É aquele engajamento e realmente conhecer a necessidade do cliente. Como é que é isso aí, no segmento E premium? o engraçado é que o Cristiano ele já estava com outro produto para comprar. Exatamente, era. Eu conheço o Cristiano há uns 10 anos mais ou menos. E de lá para cá eu virei paciente dele, virou meu cliente. E aí eu passei a conhecer um pouco do gosto dele. E aí ele me ligou, Solon, eu tô querendo comprar um carro assim, assim, assim. Eu falei, bicho, calma, que tá chegando um produto que eu acho que é mais parecido contigo. Outro produto era um produto premium também. E aí ele mandou a ficha técnica do produto, e aí ele já estava com a tua ficha técnica, que tu já tinha mandado para ele. E eu falei, cara, esse produto aqui, assim, 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 é mais parecido com o que eu conheço de você. E aí, na verdade, eu só validei o que ele já estava meio que disposto, pretendendo comprar. E aí não foi difícil fazer o match, não. Esse segmento ele é muito almejado, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, quando a gente começou a empreender no segmento automotivo, com 5 anos de empresa aberta, eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa diferente para me consolidar, porque eu era só mais um player no mercado. E naquele momento a gente conseguiu se diferenciar por áudio automotivo. E aí eu fui me balizar o que era bom nos carros premium. O que vem na Mercedes, o que vem na BMW, o que vem em Land Rover, o que vem em Audi, para a gente oferecer para carro mais popular. Isso. E aí a gente começou a se desenvolver, depois foi outros tipos de produtos, e hoje a gente, graças a Deus, tem uma gama de produtos premium que casa muito bem com esse público, com esse segmento que a gente trabalha e almeja. Né? Agora, Rodrigo, como é que funciona assim? Eu estou te falando por mim, né? Até por conselho do Solon. Falou, Cristiano, vai lá, conhece o carro, faz o test drive, vê quanto é que você vai vender o seu, para você não perder tanto aí na venda e tentar negociar bem com o Rodrigo a compra. Eu sou um médico, graças a Deus, realizado, entendeu? Trabalho, gosto disso, agrega para mim. Eu discuto isso muito com o Solon. Por exemplo, o fato hoje de eu ter Mercedes, de eu ter esse relacionamento que eu tenho com você, de estar aqui dentro da Mercedes, fazendo esse podcast, para mim agrega muito. Com certeza. Mas tem pacientes, né, Solon? Tem clientes, né, na verdade, pessoas que não identificam que o segmento premium, se bem utilizado, ele pode agregar sim para o negócio dele. Sim. Você não concorda comigo? Sim, eu concordo. Na verdade, tem a ver com a associação de marca, né? Isso. Aquilo que você busca. Se tu quer trabalhar com produto popular, tu vai ter que se direcionar com uma imagem um tanto diferente. Se você já se posiciona com produto mais premium, você vai buscar almejar um outro produto para poder conciliar esse público. Sua área de atuação. Esse aí é um ponto bem interessante, porque assim, eu já tive algumas negociações, né? Com o Dr. Cristiano foi assim, mas eu já tive alguns casos, né, que do próprio cliente chegar e me falar, cara, eu quero comprar esse carro por conta da minha área de atuação. Isso Eu quero mesmo. comprar esse carro por conta da minha profissão. Né? Posso te falar aqui que a grande maioria dos nossos clientes hoje são médicos e advogados, né? Empresários. Isso, empresários bem-sucedidos. Mas a grande maioria médico e advogado. E a gente vê que eles têm essa visão de estar adquirindo um produto premium, não só por benefício dele estar adquirindo um bem do segmento premium, mas também para algo profissional. Satisfação entendeu? pessoal também, isso, né? Isso. Ali a pessoa mostra, eu cheguei, eu venci, tá aqui. Exatamente. É uma prova social. É uma prova social. Isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Agora, Rodrigo, conta pra gente como é que é o perfil do paciente que chega aqui hoje na Mercedes para comprar um carro, muitas vezes, com um valor bem importante, elevado, entendeu? Lógico, não
sempre valorizando a marca, né, a qualidade, né, do produto, mas realmente são bens caros, né? E geralmente é aquela pessoa, aquele cliente já bem sucedido, de cara, de berço, ou não? É aquele paciente que foi um vencedor na vida e que o coroamento é adquirir uma Mercedes. Como é que é esse perfil de cliente que você tem? Bom, na verdade, assim, eu acredito, pela minha experiência, que é principalmente, óbvio que tem os dois casos, mas eu acredito que seja principalmente aquele que batalhou lá de trás, construiu um patrimônio, veio se esforçando, trabalhando, desenvolvendo para ser como o Solon falou, né? Uma coroação, uma premiação dele, ele se presentear com aquilo, né? Então, assim, eu tenho muitos clientes que chegam para mim e eles falam assim, eu quero um carro hoje, eu não estou mais trabalhando, eu não estou mais, tipo assim, ele quer aquele momento de aproveitar curtir, o que ele, né, construiu, isso, seja com a família dele, ou seja para ele próprio, né? Porque a gente tem uma gama muito grande. Então pode ser aquele carro SUV para a família ou pode ser aquele esportivão que o cara sempre sonhou. Isso. Entendeu? E a gente vê muito isso. Mas também tem aqueles clientes, né, que sempre tiveram desde berço, né, aquele alto padrão de vida e eles, como conhecem muito bem o produto, que hoje é uma das marcas mais caras do mundo, né? Então ele quer ter uma associação àquilo, né? Então a gente vê os dois casos, mas eu acredito que principalmente aquele que batalhou a vida toda. Por que eu tô te falando isso aí? Porque é interessante, tá? Por exemplo, a minha vida, quem vê hoje o Dr. Cristiano Paiva aqui na Mercedes, com vocês dois são empresários de sucesso, pessoas muito bem sucedidas, né, nos segmentos, esquece que lá atrás, como é que foi essa trajetória. Sim. Então, eu falei isso aí em uma outra oportunidade, tipo assim, estudante sem dinheiro, que foi identificando na medicina um potencial muito grande, entendeu? Tendo sempre em vista o paciente. A gente discute muitas vezes, eu e você, muitas vezes a gente tentando fazer negócio, fala assim, Rodrigão, espera só um pouquinho, que eu estou recebendo mais um paciente no intervalo, isso acontece com o Solon também. Eu te dou o retorno para a gente continuar a negociação. Mas sempre também, e o Solon também me conhece há muito tempo, sempre vivendo aquele lado empresarial da medicina. Porque eu falo que o médico hoje, que só dá plantão, entendeu? Que não tem uma programação de carreira, entendeu? Que não é ligado à gestão financeira, dificilmente ele vai adquirir um carro premium como o seu. Então aí entra aquela questão, que eu acho que talvez seja um dos objetivos desse podcast, é falar que é possível sim atingir o segmento premium, né, Solon? Mas desde que você realmente tenha uma visão diferenciada, seja dedicado, né, e se programe. Eu concordo plenamente com meu amigo. Eu acho que a palavra para definir isso aí que meu amigo falou é comprometimento. Isso, entendeu? perfeito. Porque eu até estou lendo um livro e ele fala disso. Ele diz que tem uma diferença, é um livro da Linda Hill, e ele fala que tem uma diferença entre obediência e comprometimento. A obediência, você simplesmente faz aquilo que é solicitado e pronto. O comprometimento, você toma uma iniciativa. Isso. E você tomou desde cedo, estudando, desenvolvendo, pesquisando, trabalhando. Você tomou a iniciativa de cada passo desse, com várias adversidades nesses momentos. E essas adversidades fizeram você se moldar para se tornar um profissional melhor e uma pessoa melhor. Agora, eu sei da parceria de vocês, até porque você me vendeu o carro. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Solon, verificando qual a melhor forma de garantir uma durabilidade para esse carro, né? Que é aquelas proteções, né, Solon? Fala um pouquinho para quem tem carro premium. Qual que é a importância de você fazer uma proteção cerâmica, de você escolher muito bem sua película, de estar sempre fazendo um tipo de lavagem especial? Como é que funciona isso aí? Então, Cris, hoje, com o acesso, né, à informação na palma da mão, hoje o consumidor está muito ávido por um consumo de produto de primeira linha, de ponta. Né? Então, hoje o produto está sendo lançado nos Estados Unidos, está sendo lançado na Europa, na China. O consumidor daqui já sabe.
e ele já fica ansioso, querendo ter produtos de boa qualidade, né? E a gente não é diferente. Então a gente traz o que tem de mais moderno, o que tem de melhor de áudio, de proteção para pintura, de película. Película, produto que tem 30 anos, foi desenvolvido pela NASA. É verdade. 40 anos, foi desenvolvido para a NASA para um intuito espacial. E a gente traz hoje para o nosso carro. A gente tem película aí de nanotecnologia que retém 95% do calor. Revestimento cerâmico de pintura ou a vitrificação. Revestimento cerâmico é uma tecnologia já mais moderna. Também vem da indústria aeroespacial, que é para diminuir o atrito da aeronave ao vento, facilitando a flutuação, o deslocamento. E isso a gente está empregando hoje na indústria automotiva, ou seja, o que tem de moderno, sai do aeroespacial e vem para o veículo. Agora, Solon, explica pra gente, assim, eu tô te falando porque eu tive essa curiosidade de te perguntar e você me explicou, assim, de forma muito didática, como é que é essa questão da proteção cerâmica de pintura? Porque hoje é a melhor estratégia para garantir uma pintura mais durável, bonita. Na verdade, é um plus, né? Hoje o veículo ele é pintado por um robô, uma camada bem fina de verniz e tinta, pela economia de escala. E você vê que veículos com 4, 5 anos já estão desbotando, perdendo a cor, saindo verniz, né? Diferente daquela indústria lá no início, que era o pintor mesmo que pintava 4, 5, 6, 7 mãos de verniz. Pode pegar o Fusca lá atrás, durava pra caramba. Tinha que dar 3D mão. E hoje, por essa economia de escala, realmente... E aí, quando entra esses produtos tecnológicos, como o revestimento cerâmico que você está falando, o carro vai brilhar muito mais, vai riscar muito menos, vai sujar muito pouco, né? E é interessante que tem clientes que já estão fazendo pela 8ª vez, ou seja... No primeiro, você mesmo. Exatamente. No teu primeiro carro você fez, você trocou, a primeira coisa que você fala, não vou nem tirar o carro antes de você pôr, põe lá, por favor, né? E aí a gente fala, meu amigo, a gente trabalha lá dentro, não precisa trazer o carro para cá, não, que a gente faz lá dentro da concessionária mesmo para você. Então hoje o consumidor, de uma maneira geral, ele tem muita informação, ele tem conhecimento, então ele já chega pedindo. E que é uma maneira de você estar valorizando ainda mais o teu patrimônio. Né, preservação. É legal isso aí que o Solon falou, porque é um comentário, né? Porque o que acontece? Tinha muito, né? A gente está falando tipo, de uma coisa do tempo antigo, né? Como a gente tinha esse cuidado. E o que acontece? Antigamente você pensava nesses serviços de cuidado a mais, de uma proteção a mais no seu carro, quando você já tinha um certo tempo com o veículo. Isso. Hoje não. Hoje, quando você vê, o cliente já quer fazer isso desde o carro zero. Entendeu? Então... Mas é interessante isso aí, Rodrigo, porque, mais uma vez, eu destaco aqui a minha amizade com o Solon. Quando eu compro o carro, entendeu? Antigamente acontecia isso, viu? Acontecia muito. Entendeu? Eu comprava o carro, não conhecia o Solon, lógico, comprava o carro, na minha cabeça já estava tudo ok. Tudo novo. Pronto. Não tem nada bom que não possa ficar melhor. Mas aí é que está, esse conceito eu aprendi com você. Moral da história, Solon, e aí? Cristiano, faz o seguinte, não é tão barato, mas justifica o investimento. Então faz o seguinte, não tira o carro da loja enquanto você não fizer toda a proteção, seja de película, seja de pintura, seja de pneu. Moral da história, deixa o carro todo preparado para que ele vá durar mais. Isso aí eu aprendi, e eu acho que é interessante a gente discutir esse tipo de coisa, porque você vai comprar um carro de 500, 1 milhão. Isso. Entendeu? Você quer que o carro fique bonito. Então, assim, já que você investiu esse valor, invista mais um pouco, né, Solon? Na manutenção, no cuidado. E garanta isso aí, nessa durabilidade, e muitas vezes até a revenda, né? Cristiano sempre que passa um período, 6 meses, 8 meses, Cristiano vai viajar, já manda o carro dele lá para a empresa, vai passar 5 dias fora, fica 5 dias o carro Exatamente. lá, fazendo toda a preparação. Né? Quando ele volta, ele está pegando o carro novinho, como se ele estivesse tirando da concessionária novamente. E isso já é um hábito hoje da maioria dos consumidores, principalmente carro prêmio. Cuida realmente, zela pelo patrimônio, porque é um patrimônio. Exatamente. De R$1 milhão é um patrimônio. Perfeito. Agora, Rodrigo, uma coisa que sempre me encantou aqui, e eu falo que depois que, graças a Deus, eu galguei degraus, né, até chegar no sucesso que eu tenho hoje,
Então, concordo com o Solon. Assim, existem, né, várias marcas premium no mercado, mas quando eu cheguei aqui na Mercedes, eu fui tão bem tratado, entendeu? E para quem sempre quis ter Mercedes, você chega no seu objeto de desejo e você é muito bem tratado. Então, se você já tinha uma motivação, você vai ter mais ainda. Com certeza. Mas assim, aí eu vou destacar algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, é o seu atendimento, tá? Eu não esqueço disso até hoje. Você chegou, você pediu para eu vir aqui um dia e tal, a gente discutiu e tal. Doutor, leve o carro e tal. Não é o momento, Rodrigo. Eu lembro. Lembra disso? Eu lembro. Não é o momento, eu estou resolvendo algumas outras coisas e tal. Se fosse qualquer outra pessoa, ela poderia falar assim, rapaz, esse cara não vai comprar meu carro, eu vou passar para outro, eu vou... Impressionante o comprometimento. Doutor, eu faço o seguinte, eu vou fazer o seguinte, se o senhor me permitir, eu posso ir lhe informando da chegada dos carros, entendeu? Eu vou lhe mantendo posicionado, eu vejo o que eu posso fazer de negociação. Esse carro é um lançamento agora, então minha taxa de negociação ela é muito estreita, entendeu? Mas à medida que o tempo for passando, eu vejo com a minha diretoria o que eu vou poder fazer. E foi exatamente isso que você fez. Foi exatamente isso que... Todos os meses, né? Todos os meses. Então, foi isso que fez com que eu voltasse. Não, apesar... O Solon falou que é verdade. Eu ia em outro local. O Solon falou assim, rapaz, faz um negócio com a cabeça fria. Se você gosta de Mercedes, vá, estude, entendeu? Veja realmente a viabilização disso aí e chegue com o Rodrigo e negocie com ele no momento certo. Mas eu falo o seguinte, que uma pessoa que vai fazer uma compra dessa, né, Rodrigo? E o Solon fala, parece que você discute com a sua equipe, né? A compra é o quê? É um processo. É um processo. Né? A venda longo, é um processo. Né? A venda é um processo, né? A compra também. Isso. Né? É um processo. Aí, mas voltando, uma vez tendo esse carro, né, adquirido bem, etc., o que também me chamou muita atenção, e eu sei disso porque eu comparei, as pessoas chegam comigo, por exemplo, quando eu cheguei na academia com meu boné da Mercedes, com a minha camiseta da Mercedes, entendeu? Até ele me deu até uma camisa social, slim, bacana, também da Mercedes. Então, isso aí é uma coisa, fora o fã da marca. Fã da marca. Fã da marca. O chocolate, que inclusive é seu, né, Solon, da sua empresa. Além de serviço automotivo, doces, né? Doces. Na verdade, o Rodrigo, estava comentando agora que o Rodrigo... É o pacote completo, né? É o pacote completo, né? Ele vende os produtos automotivos nossos, dá para o cliente as cortesias de doces da Supreme e vai almoçar lá todo dia no café. No mole. Mas aonde eu quero chegar? O que nós fizemos, na verdade, aqui, uma coisa muito bacana, que como o Solon tinha feito o serviço no carro, você também tinha que entregar o carro, então o Solon veio e explicou toda a parte técnica de tudo que ele tinha feito no carro, você também entrou comigo no carro, explicou detalhadamente todos os recursos que o carro tem, sempre comparando com o que eu tinha. Sim. Então, isso aí, experiência de quem está comprando, tá? Faz muita diferença, né, Solon? Muita diferença. Relacionamento, né? Exatamente. Isso é relacionamento. Por exemplo, a Servitec hoje tem 150 colaboradores, a gente presta serviço em vários lugares, própria loja, e eu fiz questão de vir aqui te entregar teu carro pessoalmente. Primeiro, pela amizade, segundo, pelo valor do investimento que você fez em serviços e acessórios. Já tinha passado do meio-dia do sábado, né? Isso. E eu vim aqui, na descontração mesmo, na amizade, fazer a entrega para ti, porque é relacionamento. Hoje não tem como você não se relacionar antes da venda. Não tem. Porque se você hoje... Passou um ano para comprar um carro. Foi um ano de relacionamento. De vir aqui, tomar um café, conversar. Isso, exatamente. O Rodrigo entender que não era teu momento e não forçava a barra. Exatamente. Né? E você vinha de novo, até que chegou o momento da consolidação. Mas sempre deixava o Dr. Cristiano posicionado, sempre, né? A gente sempre mantinha aquele contato, mesmo eu sei das ocupações dele, né? A gente no dia a dia correria, muita coisa para fazer, mas eu sempre estava lá conversando, lembrando para ele que ia chegar o momento dele, né? Ia chegar esse momento de evolução aí, que é merecedor, ele trabalhou muito e mais do que merecido, né? Poder usufruir desse tipo de bem. A gente fez até uma pesquisa, inclusive, né? Um cliente que é proprietário de Mercedes, certo. ele tem uma média de
pensamento de troca em 2 anos. Né? Isso. É um tempo curto. Se você der uma analisada pelo valor do bem, é um tempo curto. Né? Tem gente, não, vou passar 5 anos, vou passar 6 anos com o carro. Pelo valor do carro. Não, na verdade, assim, ele pensa já em pegar um melhor, evoluir Exatamente. dentro da marca. Então a gente percebe muito isso. Tem alguns clientes que trocam até antes. E o que é mais legal? Como eu sei que você é também, fã da marca. Isso. Eu até estava conversando isso com uns amigos recentes. Se hoje você der uma analisada, por exemplo, falando da Mercedes, se você perguntar para um garotinho de 4 anos de idade, ele vê essa estrela, ele conhece. Mercedes. Verdade. E se você perguntar para um senhor, como eu fechei um hoje com um senhor de 75 anos, ele falou que era o sonho de criança dele Olha ter só. uma Mercedes. Hein? Então assim, olha os extremos, né? Isso. É o poder de posicionamento da marca. Perfeito. Entendeu? Agora, uma coisa também que é bom a gente falar e sempre reforçar é que nunca é tarde para você realizar um sonho, Não. né? Então, muitas vezes a pessoa, né, Solon, a gente conhece amigos assim, é aquela pessoa que guarda a vida toda, chega no final da vida, tem até mais do que precisa, né, Solon? Tem o sonho de ter E não tem. e não tem. E não tem. Então é interessante também a gente falar que é muito importante você realizar seus sonhos, né? Os sonhos são motivação para você estar evoluindo, para você estar crescendo, entendeu? Então, se você não tem aquela premiação, o valor só Na começa a verdade, perder isso o é uma sentido, questão, né? isso é cultural, né? Isso. Questão de merecimento. Você deu esse exemplo, isso é bem comum. A pessoa já está no fim da vida, 70, 80 anos, e ainda não se presenteia, e ainda não faz o que é melhor, por uma questão cultural mesmo, de não merecimento. E que somos merecedores, né? Sim, com certeza. Com certeza, e ainda mais, só relembrando aí, que nós passamos por um período extremamente Difícil. delicado, turbulento, que foi a pandemia. Estamos ainda, né? Né? Pois é, só que nós, de repente, passamos assim um momento bem mais tenso, né? Eu tenho até um exemplo para citar disso aí. Você comentou disso aí, veio o estalo aqui na minha mente agora, né? E isso aconteceu comigo. Quando eu estava no Maranhão, eu ainda era vendedor ainda, né? E eu me lembro que tinha chegado a primeira GLE do modelo novo, né? Que é um carro de mais de 700 mil reais, né? Na nossa loja lá no Maranhão, né? E ela é uma praça menor do que aqui, né? Que é uma praça maior. E eu me lembro que logo depois da pandemia, né? Todo mundo estava preocupado, com medo, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né? Muitos distúrbios acontecendo Isso. por conta disso. E aí eu me lembro, quando começou a voltar aos poucos, A gente normalidade. começou a normalidade, voltou a trabalhar na própria loja. Eu trabalhei de home office, cara, como vendedor de Mercedes. O cara falou assim, eu vou comprar antes que eu morra, né? Exatamente. Então, assim, e o que é mais impressionante? Cara, eu vou aproveitar, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente e eu vou comprar carro de 700 mil mesmo, entendeu? Ou seja, a gente teve um volume de vendas nesse período, logo ali, início da normalidade, digamos assim, absurdo. Num mês a gente vendeu coisa assim de 2 ou 3 GLS, se não me Olha aí. falha a memória. Que era um carro que vendia a cada 4, 5 meses. Muito raro vender. Um carro que na época lá vendia 2, 3 por ano, 2 por ano. Entendeu? E uma procura absurda, ou seja, gerou uma demanda reprimida, né? O pessoal Exatamente. com o dinheiro acumulado porque não podia viajar, uma série de coisas. E, cara, eu vou me presentear, vou comprar algo que me deixa feliz, realizar um sonho. Exatamente. Eu acho que assim, nós, né, que trabalhamos bastante e que a gente sempre busca sucesso, realização, eu acho que vale a pena você se dar esses presentes, se dar esses luxos, né, Solon? Sim. Lembrando que sempre quando se fala de investimento, de gasto financeiro, é muito interessante, né, Rodrigo? Uma pessoa comprar um carro de 500 mil, 1 milhão, ele tem que ter um lastro, né? Sim, com certeza. Então aí também vai a responsabilidade, né, Solon? Com certeza. É você ter aquele lastro, que não adianta também você ter um carro extremamente caro Eu não poder manter, né? e não poder manter coisas bem mais simples, né? Então acho que aí também entra o bom senso, né? Questão de bom senso. Na verdade, é tudo uma questão de amadurecimento, né? Você tem o cliente do acesso, Isso. você tem o cliente de manutenção da marca e já tem aquele cliente consolidado, né? Que é o cliente que já pega um carro de 700, 800, 1 milhão, né?
E o carro de entrada, qual é o carro de entrada hoje da Mercedes? É a Hoje a Mercedes seria série A. A250. A250. Então, o carro de acesso, É. que é a primeira degustação da marca. O cara se apaixona e vai só saindo. trocando. É interessante, Solon, que quando vocês estavam fazendo a entrega do carro, aí o Rodrigo explicou para mim, e a gente fez até um vídeo bem bacana, e aí eu falei para ele, falei assim, estou recebendo agora, e se Deus quiser, daqui mais um tempo, voltando para pegar um segmento ainda melhor. Essa é a ideia. Então né? é a questão da evolução, Evolução. né? A ideia é essa. E isso é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, todos. Olha, até principalmente que a gente tem os nossos certificados, né, que são seminovos com garantia. Então, assim, às vezes tem aquele cliente que quer entrar na marca, mas ele ainda não chegou nesse patamar de pegar um zero. Isso. Então, ele entra ali no certificado, que, entre aspas, seria um carro mais barato, mas com todo o respaldo que a própria Mercedes-Benz pode dar. Então, é muito tranquilo. Aí ele entra já pensando nisso. Bom, eu estou pegando esse aqui agora, mas a ideia é que daqui para frente a gente evolua de produto. E é aquela questão que vocês só não falaram. Como é que a gente projeta isso? Com relacionamento. Isso. E uma atenção muito diferenciada. Né? Porque hoje, vocês sabem, por mais que a Mercedes-Benz seja um produto premium de extremo valor, as tecnologias hoje são muito parecidas. Isso. Né? E o que faz realmente a diferença, isso pode parecer clichê, mas é isso. É o atendimento diferenciado, é o cuidado, é aquela lembrança, entendeu? Seja mês a mês, ou seja semana a semana, entendeu? Porque pode não ser agora, Isso. mas lá na frente esse cara pode fechar contigo, entendeu? Ou voltar para trocar por um carro melhor, Isso. através do relacionamento. É manter a venda aquecida, né, Solon? O tempo todo. Outra coisa também que a gente comenta bem é que por trás das grandes marcas, né, existem pessoas, né? E o que dá força para essa marca é exatamente aquilo que a gente está comentando. É realmente ter pessoas engajadas. Eu vejo aqui que muitas vezes eu ligo para você, ligo para o Solon. Xano, tem como eu te ligar mais tarde um pouco? Agora eu estou treinando a minha equipe. Isso é uma coisa que a Mercedes também faz muito, né? Faz muito, né? A gente sempre procura estar se renovando, se reciclando. Não só por treinamentos da própria fábrica, né? Que sempre tem, né? Treinamentos presenciais, tem online. Mas aqui, né? A gente faz algumas reuniões voltadas para treinamento, seja treinamento de produto, de atendimento, como seria a melhor forma de prospectar, a forma correta de prospectar, seja ela WhatsApp, ligação, e-mail, né? Então a gente sempre faz essas reuniões voltadas para isso. Porque se a gente não estudar esse formato, a gente vai ficar para trás. Agora, Rodrigo, hoje, qual que é a principal forma de negociação de compra desse carro? Como é que é? Usando consórcio? Na verdade, usando hoje, o Banco Mercedes? Como é que funciona isso aí? Hoje, pelo atual momento, a gente até estava conversando recentemente com os outros gerentes e a gente viu um aumento muito grande de pagamentos à vista. Entendi. Né? E ao mesmo ponto, como Selic está alta, Selic está 3,75, se eu não me engano. Então, assim, as taxas dos bancos estão mais altas. Mas a do Mercedes, como ela é um banco que é um banco parceiro nosso, né, seria a primeira alçada de um financiamento, que ele tem alguns benefícios, a taxa dele é mais barata, entendeu, do que os outros bancos. Ele tem condições bem agressivas. Só que, mesmo a gente tendo isso, a gente viu a predileção dos clientes para pagamento à vista. E aí entrou uma outra opção, porque a gente não tinha um consórcio próprio. A gente aceita o consórcio, né? Seja Entendi. ele de qualquer financeiro que seja, entendeu? Mas hoje a gente tem um consórcio Mercedes-Benz próprio. Olha só, entendeu? né, Com a Roda-Benz. Então, aquele cliente que faz aquela primeira compra, ou que adquiriu usado, ou que pensa em continuar na marca, ele já pode programar no momento da compra dele, principalmente aquele cliente que compra à vista, o próximo carro dele. Eu fiz isso, posso citar, mas eu fiz isso semana passada. Olha aí. O cliente fechou o carro comigo e ele já está programando a compra dele via consórcio. Olha só. Que está com uma taxa bem mais convidativa. É interessante porque, assim, por exemplo, da minha compra, foi uma parte, eu acho que a metade em espécie, Isso. né? E o restante de financiamento. E o restante eu usei o Banco Mercedes. Isso. Até é interessante a gente usar essa estratégia, até falar isso aí, esperando para vender meu carro, também Mercedes, num valor melhor, Sim. que já aconteceu. Pronto, aquele financiamento de 12, 18 meses,
Se você já pegou, como diz, o valor do seu carro, já recebeu, você chega, quita e você amortiza de Sim. forma significativa, Sim, né, Solon? sim. O pagamento desse Eu bem, me né? lembro que a gente até bateu um papo sobre isso, né? Eu até falei para você, Cristiano, deixa eu te citar um exemplo de um cliente que a Isso. gente fez essa sugestão para eles. Olha, se você tem a condição de fechar o carro independente da venda do seu, se no caso for melhor a venda fora, não tem problema. Porque se você tiver a condição de fazer um negócio fora a parte disso, a gente pode esperar você fazer a venda com o tempo de folga, você não perde a oportunidade que você tem no momento, Isso. entendeu? E faz justamente isso. Quita o financiamento e você tem um desconto considerável por conta da amortização da taxa de juros. Não, e outra coisa, é interessante a gente falar, isso o Solon até me deu várias dicas, é que quando você faz o planejamento da compra, isso aí não pesa no seu bolso, não onera você demais, não diminui suas reservas. Então são estratégias que realmente quem lida com e gosta de gestão, de ter realmente um bom gerenciamento do seu patrimônio, isso aí te permite viver bem, atingir seus sonhos e sempre manter aquela reserva estratégica, né, Solon? Concordo totalmente. Na verdade, um bem desse preço, desse tamanho, requer planejamento. Por mais que você tenha, às vezes é a tua reserva. Então, Exatamente. realmente precisa ser uma compra consciente. Tenho certeza que você tem vendas que... muitas vendas por impulso, que elas não são conscientes. Não são. O cara já está botando parcela, comprando à frente, não sabe nem como é que vai pagar, mas o cara faz. Tem, sim. E tem os dois tipos de consumidor, mas claro que essa é a maneira correta de você conseguir, falando de gestão, a maneira correta de você construir um bem que é um patrimônio. Esse aí eu posso até te dar um exemplo. Né? Olha aí, fala aí, fala que isso é interessante. Eu tenho um cliente, né? Ele não é daqui, né, do meu estado de origem, mas eu tenho um cliente que ele tem uma aplicação exclusiva para compra de carro. Olha só. Ele só faz compra está organizado. Ele é muito organizado. Ele é um senhor muito organizado. Assim, ele não... você vai me perguntar, Rodrigo, esse cara é extremamente rico? Não, ele não é extremamente rico. Ele é organizado. Olha só, entendeu? mas faz a diferença. Mas né, faz a Solon? diferença, porque o que acontece? Ele faz o planejamento dele para todo o tempo ele ter uma aplicação só voltada para ele trocar o carro dele por um modelo melhor. E eu acho isso incrível. Tem esse cara que compra por impulso, né? Tem muito. E depois até fica preocupado. E tem esse programado, que é bem bacana. Mas isso aí é interessante a gente discutir, porque eu falo que o segmento premium, você, mais uma vez, trabalhando, planejando, organizando seu orçamento, sempre mantendo a sua reserva e, lógico, sempre tendo um carro que atenda às suas necessidades e você compra isso aí com bom senso, né? Agora, assim, para finalizar, esse tempo acaba sendo curto, é tanta coisa para a gente discutir, né, Solon? É uma coisa que a gente gosta, Solon, apaixonado por carro, eu também. O Rodrigo aqui nem se fala, entendeu? Até porque ele vive isso todo dia, né? Trabalhar com segmento premium, Solon também vive isso. E para a gente, cliente apaixonado pela marca, também é muito bom a gente estar aqui discutindo, trocando ideia e, lógico, informando quem já pertence ao segmento, né, Solon? Sim. Ou quem quer entrar, a forma correta de você adquirir e principalmente, né, Solon? Aí entra você, é de zelar, de manter, né, esse patrimônio, né? Para falar a verdade, esse acesso, a ambição a gente sempre teve por carro premium. Isso. Eu lembro que Mercedes tem em Manaus 8 anos, 9? Vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos a gente tem, então, vamos falar de mercado premium em Manaus, 8 anos. Porque logo quando chegou a Mercedes, chegou a BMW, foi todo mundo muito junto. A Audi foi todo mundo no mesmo período. O que não nos dava segurança, o que não dava segurança para o consumidor era ter a concessionária, né? E tendo hoje esse acesso ao carro premium, é mais fácil a gente realizar. Eu estou nisso há 20 anos, né? Eu estou trabalhando com prestação de serviço automotivo há 20 anos. E você via o consumidor ávido por consumir carro premium, isso mesmo, mas não comprava. Porque não tinha concessionária em Manaus. Aí tinha, claro, aquelas pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, tinha coragem de trazer ou importar o veículo,
trazer as marcas premium, que Manaus sempre teve, pela nossa facilidade de importação, Isso. Manaus sempre teve bons carros importados, até mais do que outras praças. Mas eu, trabalhando com o veículo, eu via que tinha pessoas com posses que poderia ter um carro premium e não tinha, porque não tinha concessionária em Manaus. Como é o caso, por exemplo, da Porsche. Hoje tem muita Porsche em Manaus. Mas poderia ter muito mais se tivesse Exatamente. uma concessionária. Né? Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a vocês pelo conhecimento, por esse bate-papo aí que com certeza vai motivar, viu, Rodrigo? Muitas pessoas que estavam pensando, será que eu compro uma Mercedes? Será que eu não Será compro? que eu realizo meu sonho? Será que eu realizo? Será que eu não realizo? Passei pela pandemia, né, Solon? Sobrevivi. Sobrevivi. Então, assim, com certeza as pessoas vão pensar, porque eu me sinto realizado por ser cliente Mercedes. E isso aí é uma coisa que eu quero passar para quem está nos assistindo, porque realmente o trabalho da Mercedes é diferenciado, o seu trabalho em especial é diferenciado, e essa parceria de vocês, para quem quer realmente ter um bem zelado, com durabilidade, isso aí é fantástico. E para você que está nos assistindo, muito obrigado. Na verdade, quem faz esse podcast ser o que é, são vocês.